Não importa se você só tem 1 hora, 2 horas para estudar, um dia, ou se você tem pouco tempo. Também não importa se você está estudando para concurso, prova de residência, para o vestibular ou prova da faculdade. Essas dicas que eu vou te dar agora, elas são valiosíssimas e elas me fizeram ter coeficiente de rendimento acima de 9 na faculdade de medicina. Eu não só mantive minha nota durante todos esses anos, mas aumentei nos últimos períodos, graças a essas dicas. Eu espero de coração que você faça bom uso dessas dicas que eu vou lhe passar agora. Então, começando pela primeira dica, porque aqui a gente vai direto ao assunto. A primeira dica é ser realista. Não adianta você ter apenas 2 horas de estudo por dia e você querer colocar todo o seu edital do concurso em um único dia. O ideal, na minha opinião e na minha prática, isso vindo de uma pessoa que estuda todos os dias, se você só tem 1 a 2 horas de estudo por dia, eu sugiro que você estude de um a no máximo 2 assuntos. É muito mais importante você estudar bem, você estudar bem estudado o assunto que você se propor a estudar no dia, do que você direcionar sua energia para vários assuntos e, no final das contas, não aprender nada. Esse daqui é um dos livros que eu trouxe, essa ideia que eu acabei de falar para vocês. Ele é um dos livros que mudaram a minha vida. Com certeza ele está em um dos top 3 dos meus livros favoritos. Eu já o li mais de 5 vezes. E ele tem uma imagem que eu gosto bastante, que é essa imagem aqui. E ele mostra quando você está com a sua energia direcionada para vários focos, você não chega a lugar nenhum. Enquanto que quando você centraliza a sua energia para determinada direção, você consegue chegar muito longe. E é essa ideia que eu quero trazer para vocês agora. É muito mais importante o que você se propor a fazer no dia, você fazer bem feito, do que direcionar seus esforços para vários locais. E uma subdica que eu vou dar dentro dessa dica é você priorizar os assuntos de um dia conforme o seu estado de ânimo. Por exemplo, se você está num dia muito cansado, o ideal é que você escolha assuntos mais fáceis para estudar. Se você está num dia mais motivado, você dormiu melhor, está mais animado, escolha assuntos que você tem mais dificuldade, assuntos mais desafiadores. Eu sei que essas dicas elas podem parecer meio óbvias a priori, mas como diz o meu tio, o óbvio precisa ser dito. Porque é tão óbvio que às vezes a gente não se dá conta. Segunda dica, e essa para mim é uma das principais dicas que eu uso, não só para o estudo, mas para a vida. Priorize o que é essencial. E uma das formas que eu mais gosto de fazer quando eu tenho pouco tempo para estudar, que é a minha realidade na maioria dos dias, né? É me fazer a seguinte pergunta: se de todos esses assuntos que eu tenho para estudar, e olha que são muitos, diariamente são muitos assuntos, se de todos esses assuntos eu só pudesse escolher um, qual seria? Pronto, perfeito. Eu já sei por onde começar. Voltando ao livro que mudou a minha vida, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Essa frase, ela pode ser usada para complementar a pergunta que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se vocês se fizeram essa pergunta, se eu só pudesse escolher um assunto, qual seria? E ainda ficou aquela insegurança, eu devo escolher esse ou esse assunto para estudar hoje. A resposta é, se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, se você pensou em um assunto e ainda ficou em dúvida, muito provavelmente não é ele. Geralmente as coisas que a gente sabe que tem que fazer, as coisas que são de fato importantes, a gente sabe. Inclusive, uma dica de amiga mesmo, que eu recomendo para todo mundo, recomendo para os meus pais, para o meu namorado, para os meus amigos, é esse livro, Essencialismo. Foi um dos livros que mudou a minha vida. Eu já li ele várias vezes. E toda vez que eu leio esse livro, eu descubro alguma coisa maravilhosa. Então, se você tiver interesse em adquirir ele, de verdade, você não vai se arrepender. O link está aqui na descrição. Para você ter noção do quanto eu gostei desse livro, eu comprei a continuação, digamos assim, que é o Sem Esforço. Esse livro também é muito bom. Os dois são maravilhosos. O link desse livro também vai estar na descrição. Mas se for para escolher realmente um dos dois, eu fico com Essencialismo. É um complemento do outro, né? Você compra um e depois compra o outro. Ele tá, inclusive, surradinho já. Já tá todo grifado. É todo grifado, todo anotado, porque é um livro para a vida. Um parênteses que eu gostaria de fazer aqui, que nem estava no roteiro, mas eu, pensando agora no essencialismo, eu resolvi compartilhar com vocês. Quando eu estava no cursinho, eu enchia minha boca de saliva para dizer que eu tinha muita coisa para fazer, que eu estava muito, que eu tinha muita coisa para fazer, que eu não sabia como eu conseguia fazer tantas coisas num dia. E quando eu comecei a entender mais sobre o essencialismo, eu percebia o quanto eu não estava fazendo o mais inteligente. É muito mais importante, de verdade, você focar naquilo que é essencial do que você fazer qualquer coisa. Eu vivia cansada.
Eu vivia com a sensação de que eu não estava entendendo nada, que eu não estava aprendendo nada, que nunca era o suficiente. Então foque no que importa. Isso não só para os estudos, mas também para os estudos. Para sua família, para os seus hobbies, para a sua vida profissional. Foque no que importa. Terceira dica, que também é bem importante, é seja sincero e comprometido com você mesmo. Se você se propôs a estudar 2 horas por dia, então estude 2 horas por dia. A nossa vida, ela é muito preciosa. E uma das coisas mais preciosas, eu vou retificar minha frase. A coisa mais preciosa na nossa vida é o nosso tempo. Ele é limitado, ele tem data para terminar. E a gente deixa o tempo escorrer na nossa mão, como diz Ana Cláudia Quitanda, a autora da Morte um Dia que Vale a Pena Se Viver, que também é um livro que eu recomendo horrores. Eu sei que a gente tem responsabilidades e que nós temos que fazer determinadas coisas. Já que a gente tem que fazer, então bora fazer bom uso do nosso tempo. Se você só tem 2 horas para estudar, 1 hora, um dia, realmente estude. Desliga o celular. Se você não tem autocontrole de deixar o celular desligado, então entrega para alguma pessoa que você confie e diga: só me entregue depois que eu terminar de estudar. Existem aplicativos também no celular que trava ele durante determinado tempo enquanto você estuda. Tente criar o melhor ambiente possível, mas não use a criação do ambiente possível como uma desculpa para deixar de estudar. Quarto conselho, e esse é bom: faça questões. Faça exercícios. Existe uma pirâmide, que é a pirâmide do aprendizado, acho que vocês já ouviram falar, que ela mostra que o aprendizado passivo, que é aquele você ler ou então você ouvir, você, com esse aprendizado passivo, o máximo que você vai aprender sobre determinado assunto é 50%. Se você partir para o aprendizado ativo, que é o de discutir, praticar e principalmente ensinar a outra pessoa, você chega a 90% do entendimento daquele assunto. Fazer questão não é opcional, é obrigatório. Mas pelo menos 5 questões sobre o assunto que você estudou. Eu ainda recomendo que você faça uma base de 10 questões para você conseguir olhar de uma forma geral se você está entendendo o assunto ou não. Sempre que errar uma questão, ou então acertar uma questão, mas acertar no chute, que não vale, existir alguma alternativa que você não compreendeu, volta no seu resumo, volta no material, volta na sua aula e refaz essa dúvida. É muito importante utilizar a questão com sabedoria. E eu gosto muito de olhar a questão que eu não entendi, ou de alguma alternativa que eu não entendi, ou a questão que eu acertei no chute, como esse ponto, esse tópico ainda está frágil. Eu ainda tenho que voltar e melhorar o meu entendimento sobre esse assunto. E por último, mas definitivamente não menos importante, uma das coisas que mais fez diferença na minha vida, principalmente estudantil, mas em vários outros aspectos, é entender que consistência é muito melhor do que aprender tudo de vez. Você estudar 2 horas todos os dias é muito, mas muito mais poderoso do que você tirar uma tarde para aprender todo o assunto. Eu não sei se você conhece, mas existe a curva do esquecimento. Quando você vai ver um assunto pela primeira vez, você vai demorar determinado tempo para adquirir o conhecimento desse assunto. E uma coisa interessante, quando o tempo for passando e você não for usando aquele assunto, ou seja, um assunto que você ainda não revisou, que você nunca mais fez questões sobre, ou então que simplesmente passou a prova e você nunca mais leu ou estudou aquele assunto, você vai esquecendo. Quando eu estava pagando psiquiatria, a memória é uma das habilidades humanas que a gente estuda. A memória, existem vários tipos de memória. E a memória é relacionada ao estudo, relacionado à conexão de informações, de você aprender determinada coisa em uma disciplina, aprender determinada coisa em outra e correlacionar. Essa memória para o cérebro, ela é muito cara. Ela é muito mais cara do que uma memória mecânica, por exemplo, a memória de amarrar um sapato ou andar de bicicleta. E para o cérebro guardar aquela informação, ele vai gastar muita energia. Então, o que nosso corpo pensa? Bom, se eu não estou usando aquela determinada informação, eu vou colocar ela em alguma área do cérebro em que você não lembre, eu vou gastar menos energia, mas que quando você queira acessar, tenha facilidade em relação a um assunto que você nunca viu. É por isso que essa curva do esquecimento é tão interessante, porque ela mostra que, da segunda vez que você for estudar aquele assunto, você vai aprender ele muito mais rápido do que você aprendeu ele pela primeira vez. Se você passou um tempo sem usar e for estudar novamente, a terceira vez vai ser muito mais fácil que a segunda. É por isso que é tão importante você fazer revisão, você fazer banco de questões aleatórias, porque você vai estar sempre revendo aqueles assuntos. Gente, no final da edição eu percebi que não saiu o áudio do final do vídeo
Eu acho que o microfone descarregou e eu não percebi. Essas coisas só acontecem comigo, né? Mas já tinha finalizado todo o conteúdo, então eu gostaria de agradecer a você por ter assistido até aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha feito diferença na sua vida, que você tenha aprendido algo de bom. Não esquece de assistir o meu vídeo de Passei em Medicina numa faculdade particular e agora, onde eu conto a minha opinião de quem está dentro do sistema, de como é uma universidade particular de medicina. E é isso. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima.